Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. Conforme eu tinha falado, eu iria gravar uma aula de revisão acerca do crime de lesão corporal, que é um crime muito importante no nosso ordenamento, jurídico brasileiro, e que a gente vem estudando esse crime já há algumas semanas, e diante da relevância, desse tema, decidi gravar uma aula apenas a título de revisar esse material, né, esse tema em si, esse crime, o estudo desse crime em si, porque julgo que é extremamente importante o conhecimento aprofundado desse delito. Conforme é ressaltado em sala de aula, o crime de lesão corporal, e aí vocês vão acompanhando por este material, ok? Eu vou explicando, vocês vão apenas acompanhando o que está nesse material. Então, conforme eu tinha ressaltado, o crime de lesão corporal no nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele tem por objetivo a proteção da incolumidade pessoal, tá? A incolumidade pessoal que se traduz na saúde física, saúde mental e na saúde fisiológica. De modo que o bem jurídico protegido no crime de lesão corporal é justamente a incolumidade pública, só que essa incolumidade pública dividida em três vertentes: a saúde física, a saúde mental e a saúde fisiológica. De modo que, por exemplo, é possível caracterizar o crime de lesão corporal ao você provocar a depressão em alguém, tá? Então é preciso que vocês tenham isso em mente, por quê? Porque lesão corporal, o crime de lesão corporal, que consta no artigo 129 do Código Penal, não é apenas quando há ofensa à integridade física. Não. O crime de lesão corporal, ele pode se caracterizar diante de lesão à saúde física, à saúde mental e à saúde também fisiológica. Então, se eu afirmar que o crime de lesão corporal protege tão somente a integridade física, a saúde física, essa assertiva está errada. Porque, mais do que a saúde física, protege também a saúde mental e a saúde fisiológica. Então, esse é o primeiro ponto em relação a esse delito. Um outro ponto fundamental, em relação ao qual vocês precisam ter conhecimento, diz respeito à topografia, à estrutura topográfica do crime de lesão corporal. E no que diz respeito à estrutura topográfica do crime de lesão corporal, coloquei no material a estruturação feita na obra de Rogério Sanches Cunha, que é Rogério Sanches, que traz nas suas obras e também nas suas aulas, toda uma topografia em relação ao crime de lesão corporal. Então, aqui nós temos toda essa topografia. O caput do artigo 129 trata-se da lesão corporal de natureza leve. O parágrafo 1º do artigo 129 trata a lesão corporal grave. O parágrafo 2º do artigo 129 trata da lesão corporal de natureza gravíssima. O parágrafo 3º, que agora temos dois, o parágrafo 3º comum e o A, né, que é a lesão corporal seguida de morte, e se for no contexto das facções criminosas ultraviolentas, no contexto da Lei 15.358 de 2026, aplica-se a lesão corporal seguida de morte nos termos do parágrafo 3º-A. E, em relação ao parágrafo 5º e o parágrafo 4º, nós temos duas situações de privilégio. No parágrafo 6º do artigo 129, nós temos a hipótese de lesão corporal culposa. Então, obedecendo os ditames do parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, a lesão corporal admite, né, o crime de lesão corporal também admite a modalidade dolosa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 129. Além disso, no parágrafo 7º, temos uma majorante, no parágrafo 8º, temos a hipótese do perdão judicial, na hipótese do parágrafo 8º-A, a lesão praticada no contexto de facção criminosa ou ultraviolenta, e os parágrafos 9, 10 e 11 trata da violência doméstica e familiar. Obviamente que nesse contexto, quando não envolve mulher. E no parágrafo 12º, temos a lesão corporal funcional nas dependências de instituições de ensino. E, por fim, no parágrafo 13 do artigo 129, temos a lesão corporal no ambiente doméstico familiar contra a mulher. Né? Do parágrafo 9º, em relação, no contexto de violência doméstica familiar, quando o homem é vítima, e no parágrafo 13, quando a mulher é vítima, desde que envolva uma situação de violência doméstica no âmbito familiar.
Diante dessa estrutura topográfica, e também já ter explicado que o crime de lesão corporal busca proteger a saúde física, mental e fisiológica do agente, passemos às considerações gerais em relação a esse delito, passando a analisar os sujeitos do crime. Quem é os sujeitos do crime de lesão corporal? Bem simples. Via de regra, o sujeito ativo é comum, ou seja, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, o crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. Em relação ao sujeito passivo, ou seja, quem pode ser vítima desse delito, né? Ou em relação à pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa, quando a gente fala de sujeito passivo, também é comum, ou seja, qualquer pessoa pode ser vítima do crime de lesão corporal. E aí, no material, consta uma atenção, que é importante, né? O direito penal pune a autolesão? A resposta, não. Né? Já vimos isso, inclusive, no direito penal 1, que a autolesão, por si só, ela não é punida, em razão do princípio da alteridade. Então, o princípio da alteridade estabelece que o direito penal só pode atuar quando há violação de bens jurídicos de terceiros. Então, se o indivíduo puniu bem jurídico, ou melhor, atentou contra bem jurídico próprio, não há caracterização de nenhum crime, muito menos do crime de lesão corporal. Então, a autolesão não é punida em razão do princípio da alteridade. Além disso, um outro ponto importante, a autolesão por si só não é punida. Agora, se o indivíduo praticar autolesão para fins de receber, por exemplo, um seguro, para fins de receber uma indenização, aí já pode caracterizar o crime de estelionato, ok? Então, esse é um ponto importante. No que diz respeito à conduta do crime de lesão corporal, diz respeito a provocar lesão corporal. Tá? Então, provocar lesão corporal, lê-se, ofender a incoluidade pessoal do indivíduo, quer causando a lesão, efetivamente, quer agravando a lesão já existente. Então, o crime de lesão corporal, ele não ocorre apenas quando a pessoa causa a lesão. Ele ocorre também quando a pessoa agrava uma lesão já existente. Então, o crime pode ocorrer nessas duas situações. Uma observação, né, cuidado, o tipo dispensa provocação de dor. Então, veja, isso aqui cai muito em concurso público, geralmente em provas de verdadeiro ou falso, que estabelece lá, o crime de lesão corporal só se caracteriza quando há dor, quando a vítima sofre dor. Resposta, errado. O crime de lesão corporal, do artigo 129 do Código Penal, ele não exige que a vítima sinta dor para a caracterização do delito. Então, não é exigido que a vítima sinta dor para a caracterização do delito. Um outro ponto fundamental que eu entendo importante de trabalhar com vocês diz respeito à questão da pluralidade de ferimentos. Né? Será que a pluralidade de ferimentos, né, a quantidade variada, né, de várias lesões em relação à vítima, caracteriza mais de um crime? Então, por exemplo, imagine que o professor Douglas realiza três socos, né, no rosto de determinada pessoa. Isso iria fazer com que o professor Douglas respondesse por 3 crimes de lesão corporal? A resposta é depende. Veja, se for praticado no mesmo contexto, a pessoa responde por crime único, ou seja, por apenas um crime de lesão corporal. Agora, se for praticado em contextos distintos, aí a pessoa vai responder pelos crimes de forma autônoma, distinta. Então, quando há pluralidade de lesões, você precisa verificar, foi no mesmo contexto? Se foi no mesmo contexto, um único crime. Se em contextos distintos, aí é possível a caracterização de mais de um delito. Além disso, a saúde corporal é um bem disponível ou indisponível? Veja, em relação a essa pergunta, a resposta é bem simples, é relativamente disponível. Será disponível quando a lesão for leve. Não por outra razão que o crime de lesão corporal leve é de ação penal por condicionada à representação. Então, aquela pergunta, né? A integridade física, a saúde corporal da pessoa é um bem disponível ou indisponível? Veja, quando a lesão é leve, entende-se que é disponível. Agora, quando é grave, gravíssimo, seguinte de morte, entende-se que não é disponível, ou seja, indisponível, bem jurídico indisponível. No que diz respeito à voluntariedade, diz respeito aos elementos subjetivos da conduta. Naturalmente, em relação ao crime de lesão corporal, a regra é que ele é um crime doloso, ou seja, o elemento volitivo, consciência, o elemento
cognitivo, consciência, e o elemento volitivo, que é a vontade, ou seja, vontade e consciência. Consciência e vontade para a prática do delito. Então, em regra, o crime de lesão corporal é um crime doloso. Entretanto, excepcionalmente, admite lá no parágrafo 6º do artigo 129 do Código Penal a lesão corporal de natureza culposa, desde que presente aqueles requisitos do crime culposo estudado lá em direito penal 1. Mas, em relação ao crime de lesão corporal, admite tanto a modalidade dolosa, que é a regra, quanto a modalidade culposa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 129. Além disso, o crime de lesão corporal, ele admite a modalidade préter-dolosa, né? Ele admite o crime préter-doloso, ou seja, aquele no qual o indivíduo atua com dolo na conduta e culpa no resultado. Mas em quais situações o crime de lesão corporal existe na modalidade préter-dolosa, no famoso préter-dolo? Veja, nas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 129. No parágrafo 3º comum, lesão corporal seguida de morte, é o crime préter-doloso, ou seja, o indivíduo atua com dolo de ofender a integridade física, integridade corporal, a saúde mental da pessoa, e disso resulta a morte, de forma culposa. Ok. Ou na hipótese do parágrafo 3º-A, quando é no contexto de organização criminosa ultraviolenta. Então, nas duas hipóteses do parágrafo 3º, ou tanto do parágrafo 3º comum, quanto do parágrafo 3º-A, há a caracterização do crime de lesão corporal na modalidade préter-dolosa. No que diz respeito à consumação, é quando ocorre a provocação da lesão ou o agravamento da lesão já existente, conforme falado anteriormente. O crime de lesão corporal ele pode se caracterizar quando a pessoa causa a lesão efetivamente ou quando ela provoca, ou ela agrava, na verdade, uma lesão que já existia. No que diz respeito à tentativa, é plenamente possível no crime de lesão corporal. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, passemos doravante a análise de cada uma das modalidades do crime de lesão corporal, conforme também já ressaltado naquela visão inicial topográfica da estrutura do artigo 129 do Código Penal. Inicialmente, o artigo 129 caput estabelece ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, aqui você tem a descrição da conduta no preceito primário, que é ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, e no preceito secundário, a sanção. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Em relação a esse ponto, fiz aqui um comentário, né, que, em se tratando da pena máxima não ser igual nem inferior, não ser igual ou inferior a 2 anos, a pena máxima, trata-se de um crime da competência do GCRIM. Tá? Todos os crimes, de regra, cuja pena máxima é igual ou inferior a 2 anos, eles são da competência do GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. E, no caso específico do crime de lesão corporal leve do caput do artigo 129 do Código Penal, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Significa dizer, portanto, que para que seja oferecida a denúncia, é necessário a representação da vítima nesse sentido, ok? E, conforme já ressaltado nas aulas, no nosso ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no artigo 129 do Código Penal, existem 3 modalidades de lesão corporal leve. A lesão corporal leve do CAPT, que é aquela que não envolve situação de violência doméstica familiar. Temos a lesão corporal leve do ambiente doméstico familiar contra o homem, que é do parágrafo 9º. Então, lesão corporal leve no ambiente doméstico familiar contra homem, parágrafo 9º do artigo 129. E nós temos a lesão corporal leve no ambiente doméstico familiar contra a mulher, que aí encaixa na situação do parágrafo 13 do artigo 129 do Código Penal. Pois bem, dito isso, passemos aos demais elementos, né? O que vem a ser lesão corporal leve? No que diz respeito a essa pergunta, é um ponto fundamental. As pessoas me perguntam, professor, mas o que é a lesão corporal leve? Né? Como que eu posso definir o que é lesão corporal leve? Bem simples. Quando a gente trabalha com lesão corporal leve, o Código Penal brasileiro não traz, né, um dispositivo no Código Penal brasileiro, muito menos no Código de Processo Penal, da conceituação do que seria a lesão corporal de natureza leve. De modo que,
prevalece na doutrina e também na jurisprudência de que a lesão corporal leve é um conceito por exclusão. Isto é, se a lesão corporal não for grave, não for gravíssima, não for seguida de morte, significa dizer que a lesão corporal ela é de natureza leve. Então, o conceito de lesão corporal é um conceito por exclusão. Se ela não é grave, parágrafo primeiro, se ela não é gravíssima, parágrafo segundo, e se ela não é seguida de morte, nos termos lá do parágrafo terceiro do artigo 129, significa dizer, portanto, que ela é de natureza leve. Ou seja, o conceito de lesão corporal leve no ordenamento jurídico pátrio é por exclusão. Ok? Beleza. Dito isso, um ponto fundamental. Qual a espécie de ação penal no caso de lesão leve contra corporal leve contra a pessoa idosa? Veja, vem prevalecendo que se a lesão corporal é leve, mas em face de pessoa idosa, nesse caso, excepcionalmente, será um crime de ação penal pública incondicionada à representação. Beleza? Então, no que diz respeito à lesão corporal de natureza leve, basta você verificar, na realidade, em qual das três tipificações distintas está presente o crime, o fato criminoso. Porque existem três espécies de lesão corporal leve. Lesão corporal leve do caput do artigo 129, quando não envolve violência no âmbito doméstico e familiar, com o crime de lesão corporal. E nós temos duas espécies de lesão corporal leve no ambiente doméstico familiar. Se for com vítima homem, aplica-se o parágrafo 9º. Se for violência doméstica no ambiente doméstico familiar, com o crime de lesão corporal, mas tendo como vítima a mulher, aí vai ser a lesão corporal leve do parágrafo 13. Portanto, existem essas três espécies de lesão corporal leve. Três espécies de lesão corporal leve. Jamais esqueçam desse ponto. Inclusive, conforme ressaltado em sala de aula, eu mostrei para vocês, inclusive apresentando a prova que eu fiz da segunda fase do OAB em penal, lá em 2021, que eu coloquei a peça, e uma das teses lá na peça era justamente trazer essa discussão de qual espécie de lesão corporal era, né, leve, se era a do parágrafo 9º ou a do parágrafo 13. Eu demonstrei para vocês qual era o problema que tinha naquela questão, justamente para você ter que saber como diferenciar essas três espécies de lesão corporal de natureza leve no nosso ordenamento jurídico. Pois bem, dito isso, cabe agora analisarmos a lesão corporal de natureza grave, que, por sua vez, encontra fundamento legal no artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. E aí estabelece, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, será a lesão corporal grave. Quando acarreta em perigo de vida, lesão corporal grave. Quando acarreta em debilidade permanente de membro, sentido ou função, lesão corporal grave. Quando há a aceleração, isto é, a antecipação do parto, lesão corporal grave, tendo a pena de reclusão de 1 a 5 anos. Perceba, portanto, que o crime de lesão corporal de natureza grave, previsto lá no parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal, traz um rol de 4 hipóteses que estão distribuídos em 4 incisos do parágrafo 1º do artigo 129, que estabelece exatamente as possíveis modalidades do crime de lesão corporal de natureza grave. Dito isso, passemos a analisar ponto por ponto dessa tão importante qualificadora do crime de lesão corporal no nosso ordenamento jurídico. Pois bem, vamos analisar o inciso número 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Veja, no que diz respeito a essas atividades habituais, lê-se qualquer atividade corporal costumeira, né, que não necessariamente precisa estar relacionada ao trabalho que a pessoa pratica de forma reiterada. Então, por exemplo, a pessoa foi vítima de lesão corporal e, diante dessa lesão corporal, a pessoa não conseguiu praticar determinadas atividades habituais por mais de 30 dias. Então, por exemplo, a pessoa tem a atividade habitual de ir todos os dias para a faculdade. Só que a pessoa foi vítima de lesão corporal e, diante dessa lesão corporal, essa pessoa ficou impedida, impossibilitada de, por mais de 30 dias, ir à faculdade.
lesão corporal de natureza grave, com base no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129. Outro exemplo, a pessoa foi vítima de lesão corporal e, diante dessa lesão corporal, ficou impossibilitado ou impossibilitada de ir à academia por mais de 30 dias, tendo em vista essa lesão corporal. Veja, se foi por mais de 30 dias, essa pessoa vai com a habitualidade para a academia, isto é uma atividade habitual a pessoa ir para a academia, lesão corporal de natureza grave, nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. Em linha de princípio, toda e qualquer atividade habitual em relação à qual a pessoa ficar incapacitada para exercer por mais de 30 dias, caracterizará lesão corporal de natureza grave, nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 129. E aqui um ponto fundamental. Essa atividade habitual, ela pode ser, inclusive, imoral para a sociedade. Ou seja, se a pessoa exerce uma atividade de forma habitual, só que essa atividade é imoral, pouco importa. Se ficou impossibilitada ou impossibilitado de exercer por mais de 30 dias essa atividade, caracterizará a lesão corporal de natureza grave. De natureza grave. E aí cito um exemplo para vocês, que são os exemplos que são mencionados nos livros de direito penal. Imagine que determinada pessoa dedica-se à prostituição, ou seja, à atividade de prostituição, ou seja, vende o próprio corpo se prostituindo. E aí essa pessoa é vítima de uma lesão corporal. Acontece que, diante dessa lesão corporal, né, a pessoa ficou impossibilitado ou impossibilitada de realizar essa atividade habitual, que é a prática da prostituição, por mais de 30 dias. Veja, vai caracterizar a lesão corporal de natureza grave. Professor, mas a prostituição é uma atividade imoral, pouco importa. Prevalece na doutrina que, mesmo que seja uma atividade imoral para o tecido social, se a pessoa ficou incapacitada para exercer essa atividade habitual por mais de 30 dias, caracterizará ainda assim a lesão corporal de natureza grave nos termos do inciso 1º, parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal. Pois bem, e aqui cabe fazer uma observação que o Código de Processo Penal brasileiro estabelece que, para fins de aplicar essa modalidade de lesão corporal de natureza grave, nos termos do artigo 168 do Código Penal, Código de Processo Penal, é necessário a realização de duas perícias. A primeira é a perícia de constatação do fato, obviamente. E, no segundo momento, é preciso realizar a perícia complementar, logo após os 30 dias, para saber exatamente se a pessoa ficou incapacitada para exercer a atividade habitual por mais de 30 dias. Então, faz o laudo inicial, realiza-se a perícia inicial e, passados 30 dias, realiza-se a perícia complementar para verificar se realmente a pessoa ficou incapacitada ou incapacitada para exercer essa atividade habitual por mais de 30 dias. Pois bem, dito isso, passemos a um outro ponto fundamental, que é o seguinte: professor, e se a vítima não foi trabalhar por mais de 30 dias por vergonha da lesão? Caracteriza a lesão corporal grave? A resposta é não. A vergonha, por si só, não caracteriza a lesão corporal grave, ok? Então, é preciso citar aqueles elementos descritos no tipo penal. Pois bem, em relação à segunda hipótese de lesão corporal de natureza grave, diz respeito ao inciso 2º, perigo de vida. Veja, se a pessoa é vítima de lesão corporal e dessa lesão corporal a pessoa ficou com perigo de vida, a probabilidade séria, concreta do êxito letal, haverá a aplicação da lesão corporal grave com base no inciso 2º, que é perigo de vida. Agora, neste caso, é necessário a realização de uma perícia, ok? E trata-se, obviamente, de uma situação pré-dolosa. Em relação ao parágrafo 2º, especialmente no inciso 3º, que é debilidade permanente de membro, sentido ou função, nós temos aqui uma situação interessante de lesão corporal. Primeiro, o que é debilidade? Debilidade é enfraquecimento, redução da capacidade funcional. O que é permanente? Permanente, recuperação incerta e por tempo indeterminado. Não ficou cego, por exemplo, né? Mas teve a sua visão diminuída. Cuidado, o uso de prótese não exclui a qualificadora. Veja só, aqui nesse ponto,
da debilidade permanente de membros de função, precisa ter a atenção àquilo que eu expliquei em sala de aula. Em se tratando de membros duplos e órgãos duplos ou funções duplas, a perca de um reduz apenas a capacidade, ou seja, a pessoa não perde completamente. Como há uma mera redução da capacidade, então a lesão corporal será grave e não gravíssima. Então, por exemplo, possuo duas pernas, fui vítima de lesão corporal, e uma das pernas eu perdi diante dessa lesão corporal, mas permaneci com a outra. Veja, como eu permaneci com a outra, eu tenho algum tipo de capacidade, mas ela foi reduzida. Então, seria a lesão corporal de natureza grave. Agora, se eu tivesse perdido as duas pernas, aí seria a lesão corporal de natureza gravíssima, tá? Então, se tratando de membros duplos e órgãos duplos, se a pessoa perde a capacidade de apenas um deles, mas mantém a outra, lesão corporal de natureza grave. Para ser gravíssima, a pessoa tem que perder completamente. Ok? Dito isso, passemos a outra hipótese de lesão corporal, diz respeito à aceleração do parto. Em decorrência da lesão, o feto é expulso com vida antes do tempo normal. E se o feto é expulso sem vida? Aqui, o agente não quer e nem aceita o abortamento. Ou seja, para a caracterização deste delito, tem que ficar claro que a pessoa não queria praticar o aborto. Porque se a pessoa queria praticar o aborto, o crime é de aborto, naturalmente. Aqui, a pessoa tinha o dolo, efetivamente, de lesionar. E diante dessa conduta de lesionar, que era o dolo inicial da pessoa, ocorreu a antecipação do parto, ok? Então, quando ocorre a aceleração ou antecipação do parto, o crime é de lesão corporal de natureza grave, nos termos do inciso 4º do artigo 129 do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Passemos doravante a análise, agora, da lesão corporal de natureza gravíssima, que está lá no parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, que possui, por sua vez, 5 incisos: incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro sentido ou função, deformidade permanente, aborto. E a pena é reclusão de 4 a 8 anos. Vamos analisar, portanto, uma por uma dessas hipóteses. Primeiro, incapacidade permanente para o trabalho. Vem prevalecendo no ordenamento jurídico brasileiro, conforme também ressaltado em sala de aula, que essa incapacidade tem que ser absoluta, completa. Leia-se. Prevalece que a incidência de tal qualificadora é quando a gente fica incapacitado para todo e qualquer tipo de trabalho. Veja, a doutrina de Rogério Sanches Cunha critica essa posição que é, infelizmente, absoluta no nosso ordenamento jurídico brasileiro, é majoritária. Então, o que isso quer dizer? Isso significa dizer o seguinte: para essa qualificadora, vem prevalecendo o entendimento da doutrina de jurisprudência que, para se encaixar essa qualificadora, a vítima tem que ficar impossibilitado ou impossibilitada de exercer todo e qualquer trabalho. Se ela puder exercer qualquer trabalho, essa qualificadora não se aplica. Ou seja, do ponto de vista prático, para essa qualificadora ser aplicada é muito difícil. Muito difícil, porque ela só vai ser aplicada quando a pessoa completamente não consegue exercer nenhuma outra atividade laboral. Se a pessoa consegue exercer outra, não se encaixa nessa qualificadora. No que diz respeito ao inciso segundo, que é enfermidade incurável, é a situação na qual a pessoa é vítima de lesão corporal, né, e aí a pessoa é acometida de uma enfermidade. Só que essa enfermidade é incurável, ou seja, existe tratamento, mas não há cura. Diante desse caso, é lesão corporal, com base no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, enfermidade incurável. Professor, mas se existir tratamento, veja, no caso da enfermidade incurável, pode existir tratamento, mas se não existir a cura, se encaixa na enfermidade incurável, mesmo que a pessoa passe por tratamento. Aqui aplica-se, mesmo assim, essa qualificadora, porque não há possibilidade da cura. É o que o STJ entende como maior exemplo a situação da AIDS, que apesar de existir tratamento, não existe a questão da cura. E aí vem a pergunta, né? A vítima pode se recusar a se submeter a procedimento arriscado de cura para a enfermidade? Veja, temos duas situações: quando a cura é arriscada e quando a cura não é arriscada. Veja, se a cura é arriscada e a vítima se recusa a passar pelo procedimento,
o autor responde pela qualificadora, porque não é razoável exigir que a vítima se submeta ao procedimento que é arriscado apenas para retirar a qualificadora do infrator. Agora, se a cura não é arriscada e a vítima se recusa a passar pelo procedimento e a justificativa não é plausível, não retira, ou melhor, retira a qualificadora do infrator. Então, pessoal, o procedimento não é arriscado, mas eu não vou fazer o procedimento porque senão vai retirar a qualificadora do acusado. Vai retirar da mesma forma, se não for arriscado, ok? Em relação à perda ou inutilização de membros da função, também já expliquei isso em sala de aula. É só para vocês prestarem atenção àquela questão dos órgãos duplos, tá certo? E a questão da perda, quando a pessoa tem completamente perdido o membro sensível, o órgão, por exemplo. Situação da amputação, amputação das duas pernas, por exemplo. Inutilização, quando a pessoa não perde nenhuma parte de membro ou sentido ou função, mas não consegue exercer mais nenhuma capacidade. Então, por exemplo, a pessoa foi vítima de lesão corporal, manteve-se, ainda tem as duas pernas, só que não consegue mover nenhuma delas, não consegue exercer nenhuma capacidade com elas. Veja, apesar de ainda tê-las, elas estão inutilizáveis, no sentido de exercer as suas atividades habituais. Ok? Então, seria a lesão corporal de natureza gravíssima. Em relação à questão dos órgãos duplos, também já cheguei a mencionar a vocês. Em relação à deformidade permanente, diz respeito a um dano estético aparente, considerável e irreparável, né, que, por sua própria natureza, acarreta na vítima uma situação de humilhação, uma situação vexatória. E tomar muito cuidado às situações do que se chama de vitriolagem, que é a utilização do ácido sulfúrico para fins de causar a lesão corporal. Por fim, temos a situação da lesão corporal grave, com base no parágrafo 5º, do parágrafo 2º, que diz respeito à prática do aborto. Então, a pessoa tinha o dolo de lesionar, mas diante disso ocorreu a prática do aborto. Feita essa consideração, passemos ao parágrafo 3º. Em relação ao parágrafo 3º, é a lesão corporal seguida de morte. E aqui, conforme também ressaltado em sala de aula, é um crime pré-doloso, porque o dolo da pessoa é de lesionar e não de causar a morte da vítima. Ou seja, a pessoa atua com dolo na conduta, que é de lesionar, e culpa no resultado, que é a morte. Agora, naturalmente, para caracterizar o crime de lesão corporal, tem que ficar demonstrado que a pessoa não quis o resultado da morte, porque senão seria dolo direto, e nem assumir o risco do resultado da morte, porque senão seria dolo eventual. Então, para que caracterize o crime de lesão corporal seguida de morte, precisa ficar comprovado que a pessoa em nenhum momento quis o resultado da morte e muito menos assumiu. Do contrário, responderia pelo crime de homicídio, né, com todos os seus elementos efetivamente. E conforme ressaltado, se a lesão corporal seguida de morte foi no contexto das organizações criminosas ultraviolentas, haverá a caracterização da lesão corporal nos termos do parágrafo 3º-A do Código Penal, que atualmente tem uma pena de 20 a 40 anos, ou seja, bem maior que a pena de homicídio qualificado, conforme também ressaltado em sala de aula. Em relação ao parágrafo 4º e ao parágrafo 5º, vocês precisam fazer a leitura da legislação, são questões que vão, de certa forma, influenciar no cálculo da pena do agente. Em relação ao parágrafo 6º, é a lesão corporal de natureza culposa. Também, conforme ressaltado, o principal ponto da lesão corporal de natureza culposa é que a lesão corporal de natureza culposa, ela não se subdivide em grave, gravíssimo e seguida de morte. Não. Lesão corporal culposa é apenas culposa. Não há que se falar em subdivisão do crime de lesão corporal culposa em grave, gravíssimo e seguida de morte. Não. Lesão corporal culposa é culposa e ponto final. Não há qualquer tipo de subdivisão. E, por fim, conforme ressaltado, tem lá as hipóteses do parágrafo 9º e as hipóteses do parágrafo 13º. Conforme eu ressaltei a vocês, se se tratar de lesão corporal de natureza leve, nós temos 3 possibilidades. Lesão corporal de natureza leve, do CAPT, quando não envolve ambiente doméstico e familiar.
E nós temos a lesão corporal de natureza leve no âmbito de violência doméstica familiar. Aí tem que verificar. Se é contra o homem, parágrafo 9º. Se é contra a mulher, parágrafo 13. Ok? Então, dito isso, encerramos essa pequena revisão do crime de lesão corporal. Até mais, pessoal.